A gestação é um momento especial e bastante complexo também, né? E a gente sabe que a gestante e o seu parceiro vivem durante este processo uma crise vital, né? Que produz muitas mudanças psicológicas da mulher, do homem, dos que vão ser pais, muitas mudanças físicas também para essa mulher, e é fundamental a gestante e seu parceiro terem um acompanhamento nesta fase para enfrentar aí todas essas manifestações e comportamentos. Sobre o tema psicologia perinatal, eu converso agora com a psicóloga Heloísa Feltrin. Elo, bem-vinda, bom dia. Bom dia, muito obrigada. Sempre maravilhoso estar aqui para a gente falar desses assuntos tão pertinentes, né? E diferente, a gente ouve pouco falar sobre isso, né, Elo? E é muito importante, então, o casal estar atento à perinatal, à psicologia perinatal, mas isso já antes de planejar esse filho, como é que funciona? Exatamente. A questão da psicologia perinatal, ela significa em torno, natal, natalidade. Então, é o entorno da gestação, o entorno do parto, né? E a psicologia perinatal, ela vem para cuidar do antes, o durante e o depois da gestação. Então, é muito legal que esse casal se prepare anteriormente para a chegada desse filho. Por quê? A gente trabalha muito, dentro da psicologia perinatal, a questão da construção da identidade materna. O que é isso? A identidade materna é aquilo tudo que você aprende antes de se tornar mãe, antes, durante e depois do processo todo, né? Porque quando a gente tem as nossas crianças, tanto as meninas quanto os meninos, a gente ensina coisas sobre a parentalidade, né? Uhum. Por exemplo, se você dá uma bonequinha para uma criancinha, ela vai pegar a bonequinha, vai ninar, né? Faz naninha, cara, boneca. Então, ela vai colocar no peitinho, vai bater. Então, assim, é um processo que a gente está ensinando esse menino e essa menina a serem pais. Uhum. Dentro da psicologia perinatal, nós vamos entender como foi esse aprendizado ao longo da vida. E quais escolhas esse casal quer passar para os filhos. Porque às vezes tem muitas marcas, muitos traumas, muitas coisas que vêm, e eu falo assim, eu chamo os fantasmas, né? Os fantasmas que são passados dos nossos pais para os nossos filhos. E é aqui que a psicologia perinatal ela entra para cuidar tanto da saúde mental da mãe, que é fundamental, muito singular e precisa muito desse cuidado, quanto o pai. Porque a gente também tem a depressão pós-parto no pai e ela é muito silenciosa e muito silenciada. A gente fala mais da depressão feminina, né? Pós-parto. Exato. Porque assim, na questão feminina, a gente tem muito de contextos de saúde. Então, tem a questão... Se a gente for comparar, por exemplo, o Outubro Rosa com o Novembro Azul, o Outubro Rosa é gigantesco, né? Uhum. Então, a saúde do homem... Coitados dos homens, né? Precisamos ficar mais atentos aí. Sim, então você... a tudo que compete a eles. Isso, você, homem que está assistindo agora a gente, que quer se tornar pai, pensa um pouquinho, dá uma luzinha de alerta aí para essa questão. Até porque esse casal, né, Elo, até aquele momento, eles são filhos. Mas daí tudo vai mudar dali para frente. Exato, exatamente. E assim, um filho, ele traz mudanças na rotina, traz mudanças em relação a como eu me vejo como ser humano, como homem, ou como mulher, como esposa, como esposo. A gente precisa dar essa atenção legal, porque às vezes a depressão pós-parto, ela acaba chegando de uma forma muito quietinha, né? Então é aquele vínculo que não acontece, sabe, Elis? O pai que não consegue ter ali aquele contato com a criança, colaborar com a mãe. Isso, exatamente. A mãe que começa, assim, a não priorizar aquele bebê. Então, a amamentação, assim... faz você aí, pode fazer. Então, acaba sendo uma negligência com a criança. E isso é um alerta muito legal para a gente pensar da depressão pós-parto. E dentro da psicologia perinatal, a gente tem estudos que trazem isso. Por exemplo, 1 em 4 mulheres podem ser ocorridas de depressão pós-parto. E às vezes nesse processo silencioso, elas não conseguem dar voz para isso. E uma curiosidade, a depressão pós-parto, Elisa, ela pode vir até 5 anos depois do nascimento. Isso é bem interessante esse dado, né? Exato. Então a gente fala assim, mas a criança tem 5 anos já, ou está mais grandinha, nem é depressão pós-parto, né? Sim, pode ser. E aí, como que a gente identifica?
Mulheres que já tiveram outros processos depressivos, né? Eu falo mulheres, mas os homens também, tá? Se enquadram nessa questão. Que já tiveram sintomas depressivos ou sintomas extremamente ansiosos, elas podem sim estar dentro desses dados. E a gente tem que ter uma atenção redobrada para esse casal, né? Então, a criança que não é vinda de uma família depressiva, ela vai ter dificuldades em relação ao desenvolvimento, a questão da afetividade com outras crianças, do brincar com outras crianças, da questão da aprendizagem também. Então, não é só uma questão dos pais. Aí a gente vê a importância, né, desse preparo e dessa psicologia, porque não vai afetar só os pais, que daí, a partir dali, vão assumir novos papéis, né, vão deixar de ser um casal e daí tem uma criança, um serzinho que eles têm que tomar conta, mas também para essa criança que está vindo ao mundo. Exatamente, porque ela é afetada diretamente por esse processo. Então, assim, tanto que quando eu fui fazer o curso de consultoria de amamentação, então eu juntei muito com a psicologia, porque são coisas que estão extremamente ligadas uma à outra, né? Como que é o processo dessa mãe de querer ser mãe? Porque não é natural. Esse negócio de instinto, o instinto materno, ela vai saber o que ela tem que fazer. Mentira! Não, esse instinto nós somos educadas a ter quando a gente brinca de boneca, quando a mãe ensina a embrulhar a bonequinha, segurar como se fosse um bebezinho. Então a gente vai aprendendo, né? Exato. Que sua mãe passou por isso, você vai passar também. Exato. A gente é ensinada sobre todos os processos da maternidade, né? E quando a gente vai para a psicoterapia, a gente começa a olhar de outras formas, né? Então, poxa, será que isso é normal? Como é o que eu quero para o meu filho? Como é o desenvolvimento que eu quero? Da diferença, assim, dos nossos pais para hoje, a gente tem muitos estudos que trazem coisas que são melhores para o desenvolvimento da criança. Então, essa também é uma coisa legal para a gente trabalhar. Então, assim, a forma de dormir. Às vezes a mulher também não dorme. Isso é um fator que contribui ainda mais para o processo depressivo, né? Então, tem outras formas de fazer a criança dormir. A gente pode aprender outras coisas, né? Dentro da psicoterapia perinatal, a gente vai entender todo esse contexto. Como são os pitacos que a mulher escuta. Como lidar com isso, né? Exatamente. Com os palpites de vovós e titias e madrinhas e tudo mais, que isso também traz conflitos para a mãe, né? Exato, porque às vezes na minha ideia eu quero fazer o BLW, que é aquela alimentação em que a criança come por si só, né? E tem todo um processo de segurança e tudo mais. Mas daí vem a avó e fala assim, Deus me livre, como é que você vai deixar essa criança comer sozinha, né? E aí as minhas ideias, e o que eu acredito? O meu papel, eu quero eu ser mãe a minha vez, né? Exato, às vezes tem muito de um processo de anulação da maternidade ali, né? E a mulher não consegue se identificar dentro disso. Quem sou eu? Será que o que eu estou fazendo é certo? Eu sempre brinco, sabe, Elis? Nasceu uma mãe, nasceu uma culpa. Então, no momento que a mulher descobre que está grávida, começa. É bem isso, Elô. Elô, para a gente encerrar, até quero citar aqui que a mãe que está com depressão não é que ela não ame aquela criança, é que naquele momento ela está sofrendo e isso é uma doença, gente. Não quer dizer que é falta de amor. Então, talvez ela vai ser negligente com essa criança por conta dessa fase ali que ela está passando. Exato. Agora, é importante também o parceiro fazer parte. Quando o casal se envolve, ele com certeza vai estar muito mais presente nessa hora, né? Porque para a mulher, não queremos aqui desprezar os homens, mas para a mulher são muitas as mudanças. Não só é a mudança de papel, mas também a mudança física. E isso também afeta muito a mulher. Sim. Com o homem, Elisa, a gestação ela é mais abstrata, né? A mulher, ela sente tudo, é tudo no corpo da mulher, né? A criança vem da mulher. Então, o homem, ele tem, assim, uma noção, sente o bebê mexer, mas acaba sendo muito abstrato. Então, é sempre muito importante trazer esse homem também para o processo, né? Às vezes, a mulher que toma atitude de buscar, de perceber que não está bem, que está precisando de ajuda, está sobrecarregada, isso não é normal. Maternidade pode ser leve, né? Mas o parceiro também precisa estar ali, porque é uma escolha dos dois, né? Aquela criança veio dos dois. Então, os dois precisam estar com a terapia em dia, com a saúde mental, com as escolhas. Quem é esse pai e essa mãe que esse casal quer se tornar? Como eles visualizam os filhos deles, né? Então, tem muitas de escolhas que a gente pode ressignificar. Não é porque bateram em você na tua infância que você precisa educar o seu filho assim, né? Existem outras formas e muito mais leves, tanto para o homem quanto para a mulher.
né? Então, busquem sim, procurem a psicologia perinatal. Ela é uma ciência maravilhosa e que vai cuidar de você em todos esses processos. Entender as suas escolhas e ajudar você a ressignificá-las. Tá certo, Elô, obrigada, tá? Adorei o tema. Eu Vamos que passar a rede agradeço. social? Claro, é @Heloísa Feltrin, _psicóloga, e pode conversar comigo, lá tem muita coisa sobre perinatalidade, eu amo esse assunto de gestação, então se você tem as suas dúvidas, quer saber um pouco mais, pode conversar comigo e a gente vai transformando essa maternidade, né, Elis, em uma coisa mais saudável, não precisa e ser leve, tensa, como você né? falou, tem que ser assim. Isso. Obrigada, Elô.